Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje a gente vai falar sobre como entrar para a carreira de engenharia de dados, o que eles fazem e qual que é o salário do mercado, tá? Além de quais competências você precisa ter também. Hoje o conteúdo ele é especialmente voltado aí pro Edu Brandão, que é um amigo meu do trabalho que pediu aqui para eu fazer esse conteúdo em específico. E aí eu deixo o convite para vocês também. Se vocês quiserem fazer uma solicitação sobre um tema específico que vocês queiram aprender mais, que vocês queiram saber, por favor, deixem nos comentários aqui ou mandem para mim lá no Instagram, nas minhas redes sociais, que eu sempre estou olhando e aí eu já coloco aí na minha lista de prioridades para desenvolver conteúdo, beleza? Antes de tudo, não se esqueçam aí de deixar o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, compartilhe com os amigos, né? Se você tem algum amigo que está na dúvida aí, se quer entrar para engenharia de dados ou ciência de dados, enfim, esse vídeo aqui foi feito para você, né? Então, compartilhe aí, me ajude a chegar a mais pessoas, que o YouTube me ajuda bastante, o Spotify e as outras plataformas, tá bom? Então vamos começar, né? Para que serve o engenheiro de dados? O engenheiro de dados, ele é a pessoa responsável por coletar dados de diversas fontes, de diversos sistemas, muitas vezes sistemas antigos, né, que a gente chama de legados, armazenar esses dados em algum outro local, né, seja ali em um data lake, seja em um blob, ou enfim, a ferramenta que for, tratar esses dados depois, então deixar esses dados bonitinhos, limpos, muitas vezes juntar vários dados, né, várias tabelas, porque às vezes você tem um dado de vários sistemas que vem com informações diferentes, só que é tudo sobre o mesmo tema, né? Então, por exemplo, eu tenho eu tenho uma loja de venda de tênis, e aí em uma base, em um sistema, eu tenho ali a quantidade de tênis vendidas, por mês, por semana, enfim, diariamente. E na outra, de um outro sistema, que é um cadastro interno meu, eu tenho a característica dos meus tênis, né? Porque não faz sentido eu necessariamente cadastrar todas as características do meu tênis na minha outra base. Aí o que eu tenho que fazer depois é justamente juntar essas bases, né? E aí isso é um trabalho do engenheiro de dados também, tá? E além disso, fazer uma boa análise de dados. Então, não é só o analista de dados que vai fazer as análises, mas sim, essas análises começam com o engenheiro de dados, porque é muito importante o papel do engenheiro de dados facilitar a vida do analista de dados e do cientista de dados. Então, o máximo de coisas que ele conseguir enxergar nessa etapa antes e conseguir resolver já, você acelera muito o fluxo dali para frente, né? Você não vai precisar mandar uma base inicial para o meu cientista de dados, aí ele vai identificar problemas, vai ter que retornar para você e aí você vai ter que fazer de novo esse processo. Acaba demorando muito, né? Então é muito importante o engenheiro de dados ter essas skills aí de análise de dados, visando sempre trazer dados com boa qualidade, tá bom? E além disso, é importante também para o engenheiro de dados ter conhecimentos básicos sobre o que faz o cientista de dados, tá? Então, entender um pouquinho ali sobre machine learning, sobre regressões, inteligência artificial, vai depender muito da área onde ele vai estar atuando, né? E qual que é o objetivo desse dado, né? Qual que é a análise e o objetivo desse dado. E aí, com base nisso, ele consegue entender se, os meus dados estão prontos já para passarem para uma operação de modelagem, de inteligência, né? Ou não, se eu preciso puxar mais fontes, se eu preciso limpar melhor os meus dados. E aí é justamente onde o engenheiro de dados ele acaba se destacando, tá bom? E quais são as responsabilidades aí falando de um engenheiro de dados? Ele é justamente responsável por adquirir esses conjuntos de dados, e não é qualquer conjunto de dados, tá? Às vezes as empresas têm muitos dados, principalmente empresas grandes, e aí ele precisa basicamente priorizar junto ao time de negócio
ou seja, ao time de vendas, ao time de compras, ao time de jurídico, enfim, vai depender de quem ele quer entregar esse produto, quais são as necessidades, quais são as prioridades e de onde que vem todas essas informações, né? E aí, com base nisso, ele vai priorizar quais tabelas ele vai pegar, quais dados ele vai puxar de quais sistemas. E aí, depois que ele começar a puxar esses dados, seja via API, seja via banco de dados, ou enfim, seja o que for, ele vai começar a desenvolver algoritmos para transformar esses dados em informações úteis, tá? Então, muitas vezes, ele vai pegar esses dados e fazer uma espécie de RPA. Ele vai realizar as mesmas tarefas que a área de negócio já fazia, só que de maneira muito mais trabalhosa, né? Eles tinham que fazer, por exemplo, uma vez por dia, uma vez por semana. E aí, quando o engenheiro de dados faz isso e deixa esse fluxo automático, você não precisa estar repetindo esse mesmo processo, tá? Então, isso é uma das grandes vantagens aí da automação com a engenharia de dados. E aí ele vai pegar essas informações, ou melhor, vai pegar esses dados, transformar em informações úteis. Com isso, ele vai precisar de muito apoio do negócio também, porque tem coisas que a gente chama de regras de negócio, que, por exemplo, são tratativas ali específicas que estão na cabeça dos analistas do negócio, né? Então, para determinado tênis, eu deveria considerar um valor a mais, porque a minha cobrança do imposto ela é um pouco diferente. Então, muitas vezes isso está na cabeça do analista ali do negócio, né? Do analista de vendas, enfim. E você precisa colocar para dentro do seu código, né? Do seu algoritmo. E aí o engenheiro de dados precisa fazer esse mapeamento, né? Esse levantamento dos requisitos com o pessoal do próprio negócio, tá bom? E aí, além disso, o engenheiro de dados ele fica responsável ali também por fazer novos métodos de validação de dados, então evitar que os seus dados venham de maneira incorreta para o seu sistema, né? Porque muitas vezes você vai armazenar esses dados em um banco de dados ou em um data lake e você não quer que esses dados vão para lá de maneira incorreta, porque depois para você fazer o filtro vai ser muito complicado, né? O cientista de dados vai estar trabalhando com dados errados e esse engenheiro de dados tem que ser uma pessoa que consiga trabalhar aí com ferramentas de análise de dados também, tá? Então, ferramentas de tratamento de dados, ferramentas para visualização de dados também, como, por exemplo, um Power BI, um Tableau. E para o tratamento aí você tem várias ferramentas, né? Você pode trabalhar com o próprio Python, você pode trabalhar com Talend, você tem ferramentas na Azure ali já integradas, no Google Cloud também. E, enfim, você tem uma série de ferramentas aí de análise de dados. Vai depender muito de qual empresa você está trabalhando, qual que é a infraestrutura que eles utilizam, quais são os programas que eles mais utilizam. Mas é muito importante você ter conhecimento sobre esses programas relacionados à análise de dados, tá bom? E além disso, um papel muito importante do engenheiro de dados, principalmente se ele está galgando ali a crescer na carreira e obter mais notoriedade, não ser somente um especialista, mas de fato opinar sobre outros projetos, é ajudar com a gestão dos outros projetos, né? Então, muitas vezes sendo uma liderança técnica, dizendo se, uma determinada solução que o seu colega de equipe fez é a melhor ou não, ou se ele deveria seguir por tal caminho porque é mais otimizado, ou porque está menos suscetível a erros, ou até mesmo encontrar bugs ali em outros desenvolvimentos, ajudar o pessoal ali com algumas bibliotecas, enfim. Tudo isso pensando em alinhar os projetos, a qualidade dos projetos, né, com os próprios objetivos da companhia. Então, fazer boas entregas, fazer entregas que vão gerar valor e que de fato estão priorizadas aí junto ao negócio, tá? Então não é só ir criando bases à toa, né? Criando várias bases, tratando bases, porque tem uma infinidade de coisas para você fazer. Só que o que mais vale mesmo são as coisas que você faz certo, né?
Então, as coisas que geram valor para o negócio, as coisas que vão ter um retorno financeiro lá no final do dia. Isso vai garantir muito aí a sua permanência no longo prazo na empresa, tá bom? E para fechar, uma outra responsabilidade que tem um engenheiro de dados é justamente a parte de governança, tá? Então é muito importante que o engenheiro de dados também esteja preocupado com a governança dos dados, ou seja, como fazer uma boa documentação, como descrever bem o que tem nas tabelas, como escrever uma tabela de maneira correta, né? Então, por exemplo, o nome das variáveis, colocar nomes bons. Também, por exemplo, formatar os dados que você tem na tabela, dizer se é um número, se é um texto, enfim. E trabalhar para toda essa otimização aí, né, de armazenamento e processamento, tá? E além disso, catalogar tudo, né? Então, pô, se o time de governança, se existir um time de governança na sua empresa, se esse time precisar ali de algum esquema das tabelas, precisar de alguma documentação específica, de fato fornecer para eles a melhor documentação possível. E se você não tiver um time de governança, começar a estruturar isso. Porque às vezes a gente vai desenvolvendo, e chega num longo prazo, você vê que muitas soluções não tem mais dono. Às vezes a pessoa que desenvolveu já saiu da companhia ou migrou de área, e ninguém mais sabe mexer com aquele tratamento de dados, né? Com aquela engenharia de dados. Então você precisa ter uma boa governança para você não perder dinheiro no médio e no longo prazo, tá bom? E essa governança é muito importante e é um diferencial aí para quem quer se destacar como engenheiro de dados. E além disso, acho que assim é extremamente importante comentar, mas deveria ser um clichê, que é a política de segurança, tá? Então você cuidar mesmo da segurança dos seus dados, não armazenar dados de maneira local, não enviar os dados via e-mail, somente quando for extremamente necessário, né? Então tentar manter os seus dados o máximo possível dentro da infraestrutura da companhia, dentro ali das pastas locais, dentro de ferramentas, né? Sejam quais elas forem, onde você tem um acesso mais restrito, onde você precisa de uma senha, de uma autenticação de 2 fatores e tudo mais, para que você não tenha um vazamento desses dados, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos casos, muitas incidências de vazamento de dados, e esse papel aí da segurança de dados começa tanto com o time de segurança, né, da sua empresa, se houver, e também com o próprio time que está desenvolvendo os dados, os engenheiros de dados, os cientistas de dados, quem está trabalhando com isso no dia a dia, tá? Esse pessoal tem que ter uma segurança mais elevada e uma atenção mais elevada sobre o que eles estão fazendo com os dados. Aí um ponto que eu acho também muito importante comentar para um engenheiro de dados é que dependendo de onde ele vai trabalhar, se é uma empresa menor ou uma empresa maior, pode ser que ele tenha responsabilidades diferentes, tá? Por quê? Geralmente as empresas menores não têm uma estrutura tão formal de cientista de dados, engenheiro de dados, um arquiteto de dados, por exemplo, que vai pegar esses dados aí e trazer essa informação para o engenheiro de dados. Não tem toda essa governança, não tem toda essa estrutura, e talvez o engenheiro de dados, nesses casos, tenha que fazer muito desses papéis. Pode ser que por isso ele ganhe mais? Sim, pode ser, porque ele está assumindo várias responsabilidades e está gerando um valor muito importante para a empresa. Mas entenda que nesse caso o engenheiro de dados vai ter uma função um pouco mais generalista, tá? Então ele não vai só tratar os dados, não vai só pegar esses dados e fazer as conexões, fazer a junção entre as tabelas, mas também vai se preocupar ali com a ciência de dados depois, vai se preocupar em mapear quais sistemas da companhia existem, quais dados. Então vai ser um papel muito mais flexível que vai atender várias áreas. E aí vai depender muito de qual empresa você entrou, né, qual oportunidade você teve, e também de escolha de carreira. Se você quer ter uma área mais generalista ou se você quer ser mais especialista em engenharia de dados mesmo, tá? Eu, como sou de consultoria de tecnologia,
Aqui na minha empresa a gente trabalha muito com esse perfil mais generalista porque a gente se destaca bastante nesse sentido. E a gente consegue atuar em quase todas as pontas. E isso é um diferencial para o nosso cliente, porque ele vê aí que de fato a gente consegue gerar valor ao longo da cadeia, tá? Mas empresas maiores, o quanto mais essas empresas estão sendo estruturadas, você tem aí um avanço de uma boa estrutura de tecnologia, onde você vai ter um arquiteto de dados, você vai ter um engenheiro de dados, um analista, um cientista, vai ter um product owner, vai ter um tech lead, que são pessoas aí que de fato vão ter toda essa governança, toda essa estrutura do time de TI. E aí você não vai ter que se preocupar em ter diferentes skills, né? Você vai se preocupar em focar naquilo que você faz de melhor. E aí vai muito de gosto pessoal, tá? Eu tenho vários amigos que já migraram para essa carreira mais específica, outros que gostam mais da área generalista, até porque gostam mais de gestão de projetos, essa parte de gestão de pessoas e tudo mais. Então vai depender muito de você, tá? Vai depender com base no que você quer fazer, com base no que você tem interesse e com base na oportunidade que você tem, tá bom? E então, vamos falar da diferença entre cientista de dados, analista de dados e engenheiro de dados, tá? Como que essas três coisas se conectam e por que é importante cada uma dessas partes? Bom, o engenheiro de dados, ele é a pessoa que vai tratar os dados, vai obter os dados e vai gerar os dados com boa qualidade. E por que é importante essa boa qualidade? Porque existe aquele conceito do garbage in, garbage out, né? Que eu já comentei aqui em outros conteúdos para vocês também. Mas é basicamente que se eu tiver dados ruins no meu input, né? Ou seja, às vezes no input do meu modelo, no meu modelo de machine learning e tudo mais, o meu output também vai ser ruim. Eu estou treinando o meu modelo com esses dados ruins e aí o meu output, né, a saída do modelo, também vai ser ruim. Então por isso que é muito importante a gente ter dados de boa qualidade, até mesmo para ser mais eficiente no processo aí da modelagem, tá? E aí o engenheiro de dados vai ser responsável por isso e ele vai ser a pessoa que vai ser o enabler, né? Vai ser o facilitador para os projetos de ciência de dados. Então ele vai gerar os dados, o cientista de dados vai pegar esses dados, criar modelagens, criar modelos aí de machine learning, regressão, inteligência artificial ou o que for, e vai gerar insights a partir disso, tá? E aí, o cientista de dados vai dizer se determinada decisão ou não é a melhor, qual que é a probabilidade de determinado cliente fechar um contrato com você ou renovar esse contrato. Enfim, tem uma série de aplicações onde o cientista de dados vai utilizar esses dados e tentar extrair insights para poder gerar valor aí para a área de negócio. E aí aqui um comentário pessoal que eu tenho é que geralmente as empresas, quando ela não vem de um meio digital, ou seja, empresas mais tradicionais, que têm plataformas aí mais tradicionais, né? Ou seja, vieram da indústria, estão começando a migrar agora para o digital, com vendas online e tudo mais, a gente tem esses dados muito mais brutos, né? Muito menos tratados, muito menos estruturados, e a gente tem que ter um trabalho muito forte aí do engenheiro de dados, e por isso geralmente a gente tem muito mais engenheiro de dados do que cientista de dados, tá? Porque o cientista de dados ele vai depender de ter esses bons dados. Então pode ser que no primeiro prazo a gente tenha aí bons arquitetos, bons engenheiros, e somente mais para frente a gente consegue trabalhar aí com mais cientistas de dados, porque aí eu vou ter mais demanda, mais dados para tratar e mais insights para gerar, tá bom? Vamos então falar dos salários. Acho que é uma coisa que todo mundo aqui quer saber, né? Quais são os salários de mercado aí para o engenheiro de dados? Eu fiz uma pesquisa no Glassdoor aqui para 2023 e tem os salários de júnior, pleno e sênior, tá? O salário de júnior, ele gira em torno de R$5.000 por mês.
é um salário bom, né? Para quem tá aí entrando no mercado de trabalho, pô, já tá excelente. É um salário bem legal. Para quem é pleno, esse valor aumenta um pouco. Então pode chegar aí a ganhar R$ 8.000 por mês. E aqui eu não estou contando os bônus, vale alimentação e tudo mais. Já o engenheiro de dados sênior, ele pode ganhar, na média, R$ 12.000 por mês, tá? Podendo atingir mais valores aí, né? Podendo atingir R$ 15.000, R$ 20.000 com base aí na senioridade desse cara. Mas, de maneira geral, uma média salarial, a gente tem esses valores de mercado, tá bom? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a própria ferramenta do Glassdoor, para que vocês consigam ver quais são os salários de mercado aí e consigam comparar, pô, em qual empresa vocês querem entrar, com qual carreira você quer seguir de fato. Então eu vou fazer a transição aqui de tela, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui a gente está no Glassdoor. Se vocês quiserem procurar também, esse é o site, tá? Tem outros sites conhecidos aí para carreira de tecnologia, mas eu acho que o Glassdoor ele tem muitos dados interessantes. E aí aqui a gente pode ver uma distribuição, né? Falando aqui de salário de engenheiro de dados pleno, a gente tem, por exemplo, de 5.000 até 10.000. E aí essa variação, essa faixa aqui, fica mais ou menos em 7.500, tá? R$ 8.000 também. E aí, aqui a gente pode pesquisar também, pô, como que são as entrevistas aí na carreira de engenharia de dados. Então a gente pode se preparar melhor para entrar na carreira, né, para fazer uma entrevista. Pode ser que tenha plano de carreira também, nesse caso não tem. Tem uma visão geral aqui se você quiser dar uma olhada também. E vamos olhar os salários aí por empresas, tá? Então, por exemplo, se você quiser olhar aqui uma localização específica, uma cidade específica, você pode estar procurando aqui. Mas tem aqui algumas faixas salariais de empresas renomadas, tá? Então, por exemplo, Itaú, R$ 8.500 por mês, podendo variar. Accenture, né, uma consultoria de tecnologia, com esse valor de 4.100 aqui, tá? O da UOL, 6.800, PagBank, quase R$ 9.000, Americanas, R$ 8.000, enfim, e mais uma série de empresas aqui, né? CI&T também, ó, R$ 7.000, IBM, R$ 8.000. Então tem uma série de empresas aqui onde você pode dar uma olhada. Claro que assim, tome cuidado com a quantidade de informação que tem aqui. Então, quanto mais salários você tiver disponível, teoricamente melhor a sua informação, né? Porque você vai ter um conjunto amostral aí bem maior. Mas vocês conseguem pesquisar aqui um a um quanto que essas pessoas estão ganhando, tá? Eu recomendo também, se você tiver algum amigo, algum parente que já atua na área, que você pergunte para ele, porque muitas vezes ele já vai ter uma noção, hein, de qual que é a média salarial, vai falar para você quanto que ele ganha mais ou menos, e aí você vai ter uma noção mais assertiva, tá bom? Voltando aqui então, quais são as habilidades necessárias para o engenheiro de dados, né? As linguagens mais comuns são Python, e aí eu destaco aqui a biblioteca do PySpark e também o próprio Pandas, tá? Pandas é uma ferramenta muito boa para cientista de dados, mas também é bem bacana para engenheiro de dados. O PySpark é uma ferramenta extremamente otimizada que a gente tem aí para tratamento de dados, principalmente grandes volumes de dados. Então é uma ferramenta bem legal também. E hoje a gente tem até mesmo a biblioteca do Pandas dentro do próprio PySpark. Então você consegue utilizar a linguagem do Pandas, né? Só que com as tecnologias do PySpark. A gente tinha o Koalas no passado, né? Que fazia essa ponte. Mas hoje a gente tem uma própria API do Pandas on PySpark. Então você consegue utilizar isso de maneira mais fácil ainda, tá bom? Além disso, é básico a pessoa saber sobre SQL, que é uma ferramenta muito importante aí para quem vai tratar com banco de dados, precisa fazer consultas, precisa fazer filtros e tudo mais. O SQL é extremamente importante. No SQL, para tabelas
não relacionais, né? Quando você tem os dados ali menos estruturados, dados semi-estruturados, você não tem tabelas prontas ali com colunas e linhas, você precisa trabalhar um pouquinho mais com esses dados. Além disso, tem o Java também e o próprio R, tá? Mas eu acho que as principais linguagens são essas primeiras, do Python, do SQL, e também do Scala, que eu esqueci de mencionar. O Scala também é uma ferramenta extremamente importante. E aí é muito importante a pessoa saber sobre banco de dados relacionais e não relacionais. Se você não conhece sobre esse tema, deixa um comentário aqui abaixo. Eu vou produzir esse conteúdo para vocês também. Mas é basicamente o quão estruturado vocês têm esses bancos de dados, qual que é a informação que vocês têm dentro delas, vai dizer se vão ser relacionais ou não, tá? Então, por exemplo, que nem eu tinha comentado com vocês, lá de você relacionar várias tabelas, né? Então você tem a tabela de sapatos, ou melhor, de tênis que foram vendidas no mês, e a tabela das características do tênis. Se você tem banco de dados relacionais, você tem toda essa informação bem estruturadinha, você tem as linhas e as colunas bem certinhas, e aí você consegue linkar facilmente essas duas tabelas. Quando você tem o não relacional, pode ser que você tenha dados ali de uma nota fiscal, às vezes um arquivo JSON, XML, enfim, e aí você não consegue fazer essa relação tão fácil se você não tiver um tratamento de dados por trás, tá bom? Muito importante também, a pessoa gostar de fazer automação em script, voltada aí para o armazenamento de dados, trabalhar com ferramentas de ETL, tá? Então, ferramentas de extract, transform and load, que são essas 3 letrinhas aí que a gente fala em inglês, a gente acaba utilizando bastante aqui no dia a dia. E aí a gente tem ferramentas como o Xplant, Stitch, a Luma e o Talend também, que é uma ferramenta que eu particularmente conheço bastante, tá? São ferramentas de ETL que você consegue fazer de maneira, como que eu posso dizer, de mais alto nível, esses tratamentos e essas conexões com os dados, tá? Hoje a gente tem, ferramentas na própria Azure, no Google Cloud, na Amazon, que também são ferramentas de alto nível, onde você consegue arrastar bloquinhos, fazer operações ali de maneira mais fácil, sem precisar escrever tudo na mão em forma de código, tá bom? É muito importante também você gostar de trabalhar com APIs, além dos bancos relacionais, né, e não relacionais, porque você pode fazer consultas aí entre várias fontes, né? Então, quero consultar a cotação do dólar em tempo real. Eu consigo fazer essa consulta lá. E para fechar, a infraestrutura muito importante para a engenharia de dados é a infraestrutura cloud, a infraestrutura na nuvem. Ou seja, você utilizar servidores aí, seja da Microsoft, seja da Amazon, seja do Google, para poder tratar os seus dados, agendar os seus pipelines de tratamento de dados e armazenar os seus dados ali num data warehouse ou até mesmo num data lake, tá? E aí a gente tem a AWS, tem a Azure e tem o GCP, né, o Google Cloud Platform. Aí a minha recomendação pessoal para quem quer entrar na carreira é tirar aí algumas certificações, tá? Então, buscar mesmo fazer alguns cursos de engenharia de dados. Às vezes aquele curso que você comprou e não finalizou, ou um curso gratuito que tenha disponível aí no YouTube ou nas demais plataformas. E aí também tentar tirar certificações, né? Hoje você tem certificações da Azure que são gratuitas, você consegue fazer ali algumas etapas, ver algumas aulas, e aí eles te dão um cupom gratuito para você fazer as certificações. Mas tem certificações aí da IBM, da Azure, do GCP, da Cloudera também. E você tem várias certificações onde você vai conseguir chegar com um passo a mais quando você quiser entrar aí para o mercado de engenharia de dados, tá? E além disso, os engenheiros de dados não necessariamente eles começam como engenheiro de dados. Às vezes eles vão trabalhando ali com analista de inteligência de negócios, administrador de banco de dados, e à medida que você vai ganhando experiência, você vai ganhando novas habilidades, consegue se qualificar um pouquinho mais, e aí você consegue
evoluir aí para uma carreira de engenharia de dados. Então, não se preocupe em entrar diretamente para engenharia de dados, principalmente se você não tiver muita experiência prévia, mas tente aí ir estudando em paralelo e tentando se aproximar cada vez mais desse setor, que você consegue sim fazer a migração, tá bom? E além disso, eu já recomendei para vocês também de como entrar para a carreira de tecnologia. É muito importante você também publicar os seus projetos, né? Então, ter os seus projetos publicados ali no GitHub, tem algum site, ter todo o seu portfólio ali de projetos que você testou, que você fez, porque isso vai dar uma boa bagagem e vai dizer se você já consegue atuar ali como engenheiro de dados ou se você ainda é muito iniciante, tá? Então, isso vai trazer aí meio que uma prova de que você consegue trabalhar com engenharia de dados, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. É uma carreira muito boa. Eu mesmo atuei muito como engenheiro de dados, atuo até hoje. Às vezes eu tenho que atuar como engenheiro de dados, cientista de dados, dependendo da demanda. E, pô, é um prazer imenso. Eu gosto muito dessa área. Acho que é uma área muito legal, tem muita coisa para agregar. É uma área que tem muito futuro também. E recomendo particularmente aí para vocês seguirem aí nessas áreas relacionadas a dados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa a curtida de você aqui, né? Se você não gostou, deixa a curtida também e me ajuda aí. Se inscreva no canal. Isso ajuda muito o YouTube divulgar para vocês os conteúdos. Ativem as notificações. Muitas vezes o YouTube não está entregando aí o meu conteúdo. O Spotify também não entrega. Então ativa as notificações. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu!